Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, que alegria para mim, mais uma vez, poder estar chegando até você com o programa Encontro com a Palavra, que nós estamos estudando a Bíblia, a Palavra do nosso Deus. Nesse momento estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. E a sua participação é muito especial. Já chegamos ao versículo 15 do capítulo 18 do Evangelho de João. Estamos enfocando a narrativa dos julgamentos ilegais de Jesus, sua crucificação e ressurreição. Acompanhe conosco a leitura dos versículos 15 a 27, que diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não ouvi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Acho que neste programa não passaremos deste ponto da narrativa de João, as 3 negações de Pedro. Você se lembra que durante a última ceia Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Nesta ocasião todos ficaram tristes e inseguros, sem saber a quem Jesus se referia. Pense um pouco. Jesus falou que havia um traidor no meio deles, e eles quiseram saber quem poderia ser o Judas. Eles estavam muito inseguros. Acho impressionante que, no capítulo 17, em sua oração, Jesus os tenha apresentado ao Pai como se eles fossem seguros e firmes na fé. Jesus os apresentou ao Pai como eles seriam depois de sua morte e ressurreição, ascensão e Pentecoste. Jesus foi positivo em relação aos seus apóstolos. Esta é uma característica muito bonita de Jesus. Você sabe ver as pessoas em Cristo? Quer dizer, você já aprendeu a enxergar as pessoas como elas serão quando o Espírito Santo passar a habitar nelas e elas se transformarem em tudo que Cristo quer que elas sejam? Era assim que Jesus enxergava as pessoas. Quando Jesus disse durante a última ceia que um deles o trairia, Pedro fez um discurso. Dizem que devemos sempre prestar atenção na pessoa que faz um discurso. Enquanto os outros ficaram se perguntando quem poderia ser, Pedro foi logo falando: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mais uma vez, será que Pedro disse isto porque era o mais forte na fé ou o mais fraco, hein? Bom, o fato é que Jesus respondeu a Pedro. E eu sempre imagino o Senhor falando com os olhos cheios de amor e compaixão ao dizer isso. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter,
Fortaleça os seus irmãos. Este relato está no Evangelho de Lucas. Anos atrás, quando eu estava terminando meu curso no seminário, trabalhei como assistente de um pastor que era um excelente teólogo. Naquela época, ele sugeriu que toda quinta-feira à tarde estudássemos a Bíblia juntos. Por isso, toda quinta-feira, passávamos 4 horas estudando as Escrituras. Naquela época, minha fé estava passando por um turbilhão. No último ano do seminário, eu me envolvi com coisas que não combinavam com o servo de Deus. Sabe de uma coisa? Eu estava perdido. Consegui encobrir o que estava vivendo da maioria das pessoas, mas daquele homem com quem eu estudava a Bíblia, eu não consegui encobrir nada. Quando ele percebeu que eu estava enfrentando problemas, ele não me acusou. Não. A princípio, eu só ia trabalhar com ele durante o verão, mas quando ele descobriu que eu precisava de ajuda, pediu-me para passar o ano todo com ele. Foi o amor que o moveu a fazer aquilo, e até hoje, quando olho para trás, ainda me sinto agradecido pela atitude que ele teve comigo. É por isso que a experiência de Pedro significa tanto para mim. E é por isso que eu digo que não devemos considerar a história da fé de Pedro baseados apenas no triste episódio das 3 negações. A negação de Pedro foi apenas um pequeno capítulo da sua história de fé. Se quisermos entender como era a sua fé, devemos considerar toda a sua vida, devemos voltar para o primeiro encontro que ele teve com o Senhor, quando ouviu dele: "Você é Pedro, um homem estável." Mesmo que naquela época ele fosse o mais instável de todos os homens, Jesus o chamou de Pedro, um homem estável. Devemos acompanhar a trajetória de Pedro até o dia de Pentecoste, quando ele pregou e 3.000 pessoas se converteram e o poder pentecostal desceu do céu. Por que o Senhor falou através de Pedro no dia do Pentecoste? Por que o Espírito Santo se manifestou através dele? Acho que foi porque Pedro já conhecia alguns segredos espirituais. É assim que gosto de me referir: segredos espirituais. Sabe, acredito que existam 4 segredos espirituais. E esses 4 segredos espirituais são: eu não sou, mas ele é, e eu estou nele, e ele está em mim, e eu não consigo, mas ele consegue, e eu estou nele, e ele está em mim. Eu não quero, mas ele quer, e eu estou nele, e ele está em mim. E depois, quando tudo já estiver acontecido, eu não fiz, mas ele fez, porque eu estava nele, e ele estava em mim. Durante o primeiro retiro espiritual que promoveu com seus apóstolos, Jesus falou sobre as atitudes que fariam deles sal da terra e luz do mundo. Chamamos estas atitudes de bem-aventuranças. Você se lembra qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E a segunda? Bem-aventurados os que choram. Talvez estas 2 características caminhem juntas. Chorar e reconhecer que é pobre de espírito. Porque o Espírito Santo se manifestou através de Pedro no dia de Pentecoste? Talvez porque ele tenha reconhecido que era pobre de espírito. A primeira negação de Pedro ocorre ao redor de uma fogueira no pátio do templo. Havia outro discípulo com ele neste momento, cujo nome não foi mencionado. Pessoalmente, acho que era João, o autor deste evangelho. Ele se refere a ele mesmo em outras passagens desse evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. E quase no final do livro, ele revela que o discípulo a quem se referiu durante todo o livro é o autor deste evangelho, quem relatou todos os sinais de Jesus. A Bíblia também menciona que o sumo sacerdote conhecia este outro discípulo e que nos faz perguntar: como João se tornou conhecido do sumo sacerdote? O teólogo William Barclay sugere que o pai de João era um homem de negócios bem-sucedido, um pescador muito próspero. Naquele tempo eles costumavam salgar os peixes para que fossem preservados por mais tempo, e por isso todo mundo comia peixe salgado. Talvez o sumo sacerdote fosse um grande consumidor de peixe salgado e cliente assíduo do pai de João. E como João provavelmente fazia muitas entregas, William Barclay sugere que fosse por isso que o sumo sacerdote conhecesse João. E foi porque João conhecia o sumo sacerdote que ele pôde entrar com Pedro no pátio do templo onde o sumo sacerdote estava. E foi uma menina escrava de plantão no portão que levou Pedro a negar a Jesus pela primeira vez. Ela era apenas uma escrava, e Pedro poderia tê-la ignorado. Aliás, a maneira como ela perguntou: "Você não é um dos discípulos desse homem?"
Uma forma suave de negativa na língua grega permitiria que Pedro dissesse: "Ah, claro que não." Ou então: "Não." Mas sabe de uma coisa? Pedro deu uma resposta completa. Pedro disse: "Não sou." Pedro estava se aquecendo junto à fogueira que tinha sido acesa pelos servos e oficiais do templo. Era uma noite fria e a fogueira tinha sido acesa para aquecer os inimigos do Senhor e Pedro estava entre eles. Esse é um capítulo agonizante da vida de Pedro. O texto bíblico conta que Anás questionou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensino. Se observarmos os procedimentos ditados pelas leis judaicas para estas situações, veremos que não poderiam ter sido feitas perguntas que tendiam a incriminar o acusado, no caso Jesus. Eles não poderiam colocar Jesus numa posição em que fosse incriminar a si mesmo. Isto era ilegal. E Jesus deu uma lição sobre a lei quando disse a Anás: "Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunte aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." A lei judaica também exigia que houvesse testemunhas da acusação. Só depois que as testemunhas se pronunciassem é que se poderia falar em culpa ou inocência. Por isso Jesus estava sugerindo a Anás que o que estava sendo feito era ilegal. "Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." Ao perceber o que Jesus estava fazendo, um dos guardas bateu no rosto de Jesus. E Jesus mais uma vez deu uma aula sobre jurisdição, dizendo assim: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, e é claro que era a verdade, por que me bateu?" E o relato bíblico continua dizendo: "Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote." Nós estamos no ponto alto do julgamento de Jesus, mas infelizmente temos que encerrar o nosso encontro com a palavra de hoje, porque o tempo acabou. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra, quando daremos continuidade ao estudo desta importante passagem das Escrituras. Mas antes de eu ir hoje, eu quero mais uma vez dizer para você: não esqueça, é importante você valorizar o sacrifício de Jesus Cristo, o que Ele fez para trazer a salvação para todos nós. Pense nisso. Valorize o sacrifício de Jesus, se você ainda não o valoriza como deveria. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.